Olá, turma. Conforme eu havia prometido, né, eu vou estar disponibilizando aqui um tutorial para ajuste de modelos ipsométricos utilizados em procedimentos de inventário florestal, como um material de apoio aí para vocês estarem fazendo os estudos aí, né, da disciplina de mensuração em inventário florestal. Então, esse material de apoio, essas videoaulas, vai complementar já o tutorial em formato Word, né? Onde eu descrevi todos os passos que são necessários vocês estarem desenvolvendo. Esse material ele é destinado aí aos alunos do técnico em florestas integrado ao ensino médio da ETEC, professor Dr. Antônio Frazio de Toledo, aqui de Presidente Prudente, né, o antigo Colégio Agrícola, e foi elaborado aí por mim, né, Clínica Arielo, que sou engenheiro florestal. Então vamos lá. O que é um inventário florestal, né? Visto que a gente vai utilizar tudo que a gente está aprendendo aqui agora em procedimentos de inventário florestal. Então, o inventário florestal ele é uma técnica que a gente utiliza para obter informações, né, características de uma floresta, seja ela quantitativa, como o volume de madeira que tem dentro de uma floresta, o quanto essa floresta cresceu de um ano para o outro, né, para depois a gente conseguir definir aí a idade técnica de corte, né, o ponto ótimo de colheita aí de uma floresta, como também características qualitativas, né, qual que é o padrão dessa floresta, qual que são as classes diamétricas, se eu tenho muitas árvores mortas, se eu tenho muitas árvores tortas, bifurcadas, então eu consigo tanto levantar características quantitativas como características qualitativas dessa floresta, com o intuito de fornecer aí dados, informações para que o proprietário da floresta ou a empresa que é proprietária dessa floresta consiga aí tomar algumas decisões, se realiza desbaste, se não realiza desbaste, se faz o corte raso da floresta ou se faz algum tipo de intervenção para beneficiar o crescimento da floresta. Tá? Então, isso seria um inventário florestal. A gente obtém características quantitativas e qualitativas para conseguir manejar essa floresta para obter aí o máximo de madeira, né? Por exemplo, de um reflorestamento comercial, né? Não estou falando aí de florestas nativas. A gente, a princípio, vai focar em florestas comerciais, né? Florestas plantadas, do gênero eucalipto, do gênero pinus, das espécies como guanadi, mogno africano, teca, né? Tudo que é plantado de forma homogênea, uma única espécie, tá? Todas com a mesma idade, né? Florestas equiâneas aí, tá bom? Então o inventário florestal, na maioria das vezes, ele é realizado por amostragem, porque a gente fazer o censo, ou seja, medir todas as árvores que tem dentro de uma floresta, pode ser inviável, né? Pode ser muito demorado, muito trabalhoso, muito caro, né? Um procedimento muito oneroso. Então, é comum, né? E é mais utilizado o inventário florestal por amostragem. O inventário florestal por amostragem nada mais é do que a gente medir uma parte dessa floresta, ou seja, medir uma amostra. E essa amostra ela é composta aí por um conjunto de unidades amostrais, né? São conceitos aí que vocês estão vendo em matemática, né? A teoria da amostragem, né? Estatística, um pouquinho aí. Essa unidade amostral na prática, né, no dia a dia nosso do campo, a gente chama ela de parcela, tá? E essa parcela ela pode ser circular, retangular ou quadrada, tá? Vai depender do tipo de floresta que você está trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma floresta comercial que não sofreu nenhum tipo de desbaste, nenhum tipo de intervenção, eu posso estar trabalhando com parcelas circulares. Agora, se eu vou trabalhar numa floresta que já sofreu algum tipo de desbaste, algum tipo de intervenção, é mais indicado eu trabalhar com parcelas retangulares ou quadradas. O tamanho dessas parcelas vai depender aí do seu procedimento de inventário. Normalmente vai estar oscilando entre 300 e 600 metros quadrados, tá? Para fazer a coleta de dados. E aí é legal fazer uma revisãozinha de literatura na hora de definir a metodologia de trabalho que você vai utilizar no inventário florestal. Outra coisa importante, a forma como essas parcelas vão estar distribuídas dentro do campo influencia diretamente na forma de processar um inventário. A gente vai ver isso mais para frente no conteúdo da disciplina, que seria o processamento do inventário. Então a gente tem duas formas principais: o arranjo de forma aleatória
ou seja, todas as parcelas que eu vou mensurar em campo vão ser distribuídas por meio de sorteio, ou seja, a posição das parcelas no campo vai ser feita por meio de sorteio. Então, quando eu uso esse arranjo aleatório, o método de inventário que eu estou trabalhando é a amostragem casual simples. Eu processo de uma forma. Agora, quando eu faço a opção por trabalhar com o método sistemático, que particularmente eu prefiro, eu sorteio a localização apenas da primeira parcela. Então, a localização da primeira parcela que eu vou mensurar em campo é por meio de sorteio. As demais parcelas, elas ficam equidistantes. Então, elas têm a mesma distância entre uma e outra parcela. Por questões operacional no campo, é muito mais fácil, porque eu sei a distância e a direção que está uma parcela da outra. Eu consigo me planejar melhor. Então, eu ganho em rendimento e ganho também na representatividade que eu vou ter da área, porque eu vou medir praticamente toda a área. Quando eu faço por aleatório, como é por sorteio e eu não posso influenciar, pode cair parcelas muito próximas e ter áreas que não foram amostradas. Então eu tenho o método aleatório e o método sistemático. A gente já falou isso em aula também. Bem, então aqui eu tenho um exemplo de uma parcela, né, de uma unidade amostral. No caso aqui é uma parcela retangular. Então a primeira árvore da parcela que fica mais próxima do ponto, né, da coordenada geográfica que eu planejei para mostrar em campo, quando eu estava fazendo o planejamento no escritório, eu marco ela com 2 círculos. Depois eu procuro as outras árvores vértices e marco com um círculo apenas. Então eu sei que a minha primeira parcela está aqui. Vou começar a medir o diâmetro a partir dessa primeira árvore e vou caminhar conforme está representado aqui por essas setinhas cinzas, né? É meio que um zigue-zague aí. Faço uma marcação nas árvores limite de linha? Posso fazer, né? Para facilitar aí a visualização. Então, dentro dessa parcela aqui, eu meço o quê? 100% do diâmetro, ou seja, eu meço 100% da espessura de todas as árvores que eu tenho dentro dessa parcela. Já a variável altura, eu vou medir apenas apenas 16 árvores. A princípio, as 10 primeiras árvores da parcela e depois as 6 dominantes, considerando que essa parcela aqui tenha 600 metros quadrados. Então, ou seja, para cada 100 metros quadrados de parcela, eu tenho uma árvore dominante. Eu tenho que achar uma árvore dominante. O que é a árvore dominante? É a árvore mais grossa. Então, se eu tenho aqui 600 metros quadrados, eu tenho 6 árvores dominantes. Então, eu preciso medir primeiro o diâmetro e a altura do peito de todas as árvores para me identificar quais são essas árvores dominantes. E depois, as outras 10 árvores, eu meço a altura a partir da primeira árvore. Certo? Então, todos os diâmetros e 16 alturas. 16 indivíduos com altura. Por que eu meço 100% do diâmetro? Porque o diâmetro ele é uma variável de fácil coleta no campo. Tá? É uma medida direta, a gente tem contato com a árvore. Isso faz com que a gente tenha uma alta precisão na coleta desse dado. Tá? Então, por isso, né, em virtude da facilidade também, a gente mede aí 100% do diâmetro. E esse diâmetro, ele é denominado diâmetro à altura do peito, porque a gente tem que realizar ele a uma medida de 1,30 m do nível do solo. Primeiro, por padronização, para que todos meçam na mesma altura. Por questão ergonômica, né? É uma altura confortável para se fazer a coleta de dados. E também porque na maioria das vezes a gente já saiu de qualquer tipo de deformação do tronco da árvore. Tá? Já a altura, por ser difícil, né, de coletar no campo, ser demorada, onerosa, depender de alguns instrumentos, a gente só coleta a altura de 16 árvores. Beleza? Mas e as demais árvores da parcela? Elas vão ficar sem altura? Não, elas não vão ficar sem altura. A gente vai utilizar de equações matemáticas, tá, para estimar a altura dessa árvore em função do diâmetro dela, né, que foi mensurado no campo. Perdão. Essa relação diâmetro e altura, a gente denomina ela de relação ipsométrica. E existem aí vários modelos matemáticos, né, que representam essa relação ipsométrica. Esses modelos são chamados de modelos ipsométricos. Tá? Então, são modelos que já foram testados, que conseguem representar essa relação diâmetro, altura do peito e altura. Só que não existe um modelo ipsométrico que seja superior, aquele modelo que a gente vai sempre utilizar
em todas as situações que a gente for trabalhar, em todas as espécies, em todos os espaçamentos, em todas as regiões. Não existe, tá? O correto é fazer o quê? Eu testo diferentes modelos ipsométricos para cada parcela de inventário que eu mensurar no campo, tá? Na hora que eu testo esses modelos, né, ajusto esses modelos para cada parcela, né, eu vou ver qual que é o que erra menos, o qual tem a melhor relação, né, que representa os dados, para assim então, né, estimar a altura das árvores que eu não mensurei no campo. Então, só reforçando, eu ajusto pelo menos aí, no nosso caso aqui da nossa disciplina, a gente vai ajustar 5 modelos ipsométricos para os dados de cada uma das parcelas que a gente mensurou. Vamos identificar qual que é a melhor equação ipsométrica ajustada, a que erra menos e a que tem a maior relação, né? Para aplicar aí nas árvores que a gente não mediu a altura no campo. Esse ajuste desse modelo ipsométrico, ele é realizado por meio de regressão. E para fazer essa regressão, a gente vai usar o Office Excel, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos de modelos ipsométricos. Então eu tenho aqui os 5 modelos que a gente vai trabalhar: linear simples, parabólico, Henriksen, Stolfs e Kurtz, tá? O linear simples, eu determino a altura, né? Eu estimo a altura da árvore com base no diâmetro dela. O parabólico, eu estimo a altura da árvore com base no seu DAP e DAP ao quadrado. No ensino médio, a gente conheceu isso como equação de primeiro grau e equação de segundo grau, tá? Todas as equações, né, todos os modelos aqui, se vocês observarem, tem esse ezinho aqui, que ou seja, ele faz uma estimativa da altura, mas tem um errinho associado. E é esse erro que a gente observa, né, para escolher o que tem um menor erro, tá? O modelo de Henriksen, ele já estima a altura usando aí uma função logarítmica, né, do DAP. Já o modelo de Stolfs, de Kurtz, são dois modelos ipsométricos que eles não são lineares a princípio, tá? A gente precisa utilizar o logaritmo liberiano aqui para tornar esses modelos, né, criados pelo Stolfs, pelo Kurtz, em modelos lineares. E então aplicar a regressão que a gente vai aplicar. Então, no caso do Stolfs, o logaritmo liberiano da altura é estimado com base no logaritmo liberiano do DAP. Já o modelo de Kurtz, o logaritmo liberiano da altura é estimado em função da razão 1 por DAP. Tá? Então são os 5 modelos que a gente vai utilizar para cada uma das parcelas que a gente for trabalhar dentro de um inventário. Beleza? Então o conteúdo das videoaulas. Esse é a primeira videoaula. Foi essa pequena apresentação do tema aí, uma revisãozinha aí para estar lembrando. Vamos fazer a ativação do suplemento ferramenta de análise no Office Excel para realizar a regressão. Depois vai ter uma segunda videoaula que vai ser só a organização dos dados. Daqui a pouco eu vou mostrar os dados, que foi digitado conforme veio do campo. E depois a preparação dos dados para o ajuste dos modelos. Tá? A terceira videoaula vai ser o ajuste na prática do modelo linear simples, do Trower e do Henriksen. Tá? A quarta videoaula vai ser destinada só ao modelo de Stolfs e a quinta videoaula ao ajuste do modelo de Kurtz, que são um pouquinho mais trabalhosos aí, porque a gente precisa fazer a correção do erro, né, em função desse uso do logaritmo liberiano. E a sexta videoaula a gente vai analisar o resultado dos 5 ajustes para selecionar a melhor equação e aplicar ela para determinar a altura das outras árvores que não foram medidas em campo. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, depois vamos entrar lá no Microsoft Teams, né, no horário da aula de mensuração e inventário florestal, para tirar as dúvidas ou para postar suas dúvidas na área de postagens, que depois eu faço a devolutiva aí, né, faço tirar dúvida, beleza? Vou mostrar aqui rapidinho só o tutorial, né, que eu deixei disponível também. Então tem aqui uma introduçãozinha, tem as etapas do procedimento de inventário florestal, as equações também aqui, e depois teria aí o passo a passo, né, que é o que eu vou fazer agora através da videoaula. Então vocês têm esses dois recursos aí, tem o tutorial escrito e tem as videoaulas, beleza? Então eu vou aqui agora para a planilha Excel, tá?
Aqui dentro da planilha Excel tem os dados de uma parcela, então aqui eu tenho todas as árvores dentro da parcela. Então todas as árvores têm o diâmetro coletado, no caso esse diâmetro foi coletado com o auxílio de uma fita métrica e por isso ele é denominado de circunferência altura do peito. Já a altura eu coletei apenas de 16 indivíduos, tá? Então eu tenho aqui 16 indivíduos com a variável altura, além do DAP. No caso, esses indivíduos aqui que têm alturas espalhadas aqui, digamos assim, são as árvores dominantes. E aqui são as 10 primeiras árvores da parcela, independente do diâmetro delas. Beleza? Circunferência e altura do peito foi porque eu usei fita métrica. Depois a gente vai ter que converter isso em DAP. Vou dar um zoomzinho aqui para melhorar a visão aqui. Então, coluna parcela, árvore, CAP, HT e depois eu vou ter DAP e outras variáveis, que vai ser a segunda videoaula. Vou ativar agora a ferramenta de análise, tá? Então isso é muito importante. Então aqui na aba dados, eu vou chamar a atenção que eu não tenho nada aqui nesse espaço aqui, né? Porque eu não ativei ainda a ferramenta de análise que a gente vai utilizar. Para ativar essa ferramenta de análise, eu tenho que vir aqui na aba arquivos. Depois que eu cliquei na aba arquivos, eu vou procurar a opção aqui, opções. Dentro da janela que vai se abrir, eu vou escolher aqui suplementos. Então vai aparecer essas outras opções aqui. Eu vou vir aqui nesse link aqui, ó, nesse IR. Vai abrir aí a última janelinha onde eu vou estar selecionando a opção ferramenta de análise. Então cliquei aqui, ferramenta de análise. Ela fornece ferramentas de análise de dados para análise estatísticas de engenharia. Então no caso, selecionei ela, vou apertar OK. A partir de agora na aba dados já aparece aqui para mim o suplemento ferramenta de análise. Se eu clicar nele, vai abrir aqui uma outra janelinha onde vai ter a opção regressão, que a gente vai utilizar aí para fazer o ajuste dos modelos ipsométricos. Beleza? Então qualquer dúvida, entra lá no Microsoft Teams para tirar, para esclarecer sua dúvida. Isso daqui é muito importante, então se for necessário, reveja como faz essa ativação. Algum Office aí talvez vai demorar um pouquinho, não vai ser tão rápido para fazer essa ativação. Mas isso aqui é primordial. Beleza? Então espero que todo mundo tenha entendido aí e coloque em prática isso daí. E após fazer essa análise de dados aqui, né, ativar a análise de dados, assiste a próxima videoaula. Beleza, pessoal? Valeu!